Nós vivemos na era da disciplina, produtividade, desenvolvimento pessoal e, curiosamente, somos a geração até à data mais distraída que já existiu. Se chegaste agora, seja muito bem-vindo. O meu nome é Susana Silva. Este é o 6º episódio do desafio Mudança em 90 Dias. Esta semana vai ser um bocadinho diferente, porque descobri hoje que a professora do meu filho aderiu à greve, então não vou ter como fazer as gravações ao longo da semana, porque vou ficar com ele e já tinha coisas marcadas na minha agenda. E então eu pensei, por que não fazer um episódio diferente? Vou sentar-me um bocadinho e vou explicar o que é que eu costumo fazer de manhã que me ajuda a concentrar. Mas, Susana, o que é que isso tem a ver com o desafio Mudança em 90 Dias? O que é o desafio Mudança em 90 Dias? Nada mais, nada menos do que tu fazeres o que sabes que precisas de fazer para seres uma melhor pessoa, tanto a nível pessoal como a nível profissional. E se tu conseguires estar diariamente concentrada, diariamente focada, vais conseguir manter o teu sistema nervoso regulado. E com o sistema nervoso regulado, tu vais conseguir atingir essas metas com muita facilidade. Porque quer queiras, quer não, nós empreendedoras acabamos por sobrecarregar muitas vezes o sistema nervoso sem nos apercebermos, porque temos sempre muitos projetos, muitas ideias, muitas coisas para fazer e isso reflete-se no dia. Então há alguns truques que eu utilizo para estar mais calma e para conseguir fazer o que é preciso. E não são coisas muito elaboradas, são coisas muito simples que são fáceis de fazer. Uma das coisas que eu deixei de fazer foi deixar de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque eu não sei se já te aconteceu. Eu fazia muito isto. Estava a tomar banho e colocava um podcast. Estava a fazer o jantar, colocava um vídeo no YouTube sobre qualquer tema que ia agregar. O que acontecia é que eu estava constantemente a sobrecarregar a minha cabeça. Em vez de estar a descansar, em vez de estar a aproveitar o momento, tomar o meu banhinho descansada, eu estava com o ouvido no telemóvel. Em vez de estar a fazer o jantar e concentrada ali no momento, fazer daquilo um momento agradável, estava a ouvir qualquer coisa que ia agregar num negócio, um vídeo qualquer que me ia ajudar sobre storytelling, sobre criação de vídeos, ou o que fosse. E o que acontece é que a nossa cabeça fica de tal maneira cansada, sobrecarregada, que depois, imagina, quando queres aproveitar para fazer coisas que realmente precisas, não consegues. Então agora, cada vez que eu vou tomar banho, por exemplo, eu nem sequer levo o telemóvel comigo. E acreditas que muitas vezes é aí que eu tenho as melhores ideias? Sem estar a forçar nada, é quando as ideias fluem. Ao deixar de fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu ando com a cabeça muito mais descansada e consigo muito mais facilmente concentrar-me no que é preciso. No caso do desafio, por exemplo, é as metas que eu preciso atingir para daqui a 3 meses, daqui a 90 dias, estar onde eu quero estar. E a segunda coisa que eu alterei foi alterar a maneira como começo as minhas manhãs e termino as minhas noites. Porquê? Pensa comigo. Muitas vezes acordamos e começamos logo a ver o telemóvel, a fazer scroll, ver notícias, ver o que é que a nossa concorrente está a lançar e acabamos por nos comparar, acabamos por ficar ali a pensar naquelas notícias que lemos e, quando vamos trabalhar, já temos a cabeça muito cansada, não nos conseguimos focar. Porque nós temos um nível de energia para gastar ao longo do dia. Se nós gastamos esta energia logo de manhã, quando tu precisas de agarrar no teu trabalho para te concentrar realmente, tu já não vais ter lá parte dessa energia que tu precisas. Depois à noite ia deitar o meu filhote e dizia assim para mim, e às vezes para o marido, olha, agora vou-me sentar aqui um bocadinho, estou mesmo cansada, vou ver aqui um bocadinho de scroll, descansar a cabeça, é isso que me apetece. E o que é que acontecia? Como eu estava a receber a luz do telemóvel, eu não produzia a melatonina, que é a hormona do sono, e ia-me deitar, achava que ia descansar e não descansava. O que acontecia é que eu acordava cansada. Acordava e dizia, ou seja, eu até dormi, mas parece que não dormi bem. E de manhã, ainda cansada, lá ia eu, agarrava no telemóvel a ver mais notícias. Estás a ver o ciclo em que isto entra. Pois claro, chegava ao trabalho, queria-me concentrar e não conseguia. O que é que eu comecei a fazer? À noite, 1 hora antes de me deitar, não há telemóvel e de manhã, ali a primeira hora do dia, também não há telemóvel. Terceira coisa que eu comecei a fazer coisas que eu gostava só porque sim. Eu era aquela pessoa que só lia um livro se fosse para o meu trabalho, se fosse agregar valor ao meu trabalho, só ouvia um podcast se fosse agregar também valor ao meu trabalho, só via um vídeo no YouTube se realmente me fosse ajudar no trabalho e depois as coisas que eu realmente gostava de fazer não fazia, como ouvir música, que me deixa super bem disposta, como ler um livro.
um livro que fale de romance, sem ser o livro tradicional de desenvolvimento pessoal, aqueles livros de finanças, que são importantes, mas que não são tudo na vida. Então eu comecei a ler muito mais coisas que realmente me dão gosto, me dão prazer, que me fazem feliz. Notei que houve uma grande diferença na minha maneira de estar ao longo do dia. Porque pensa comigo, se estás constantemente a produzir, se estás constantemente a receber estímulos, a tua cabeça não descansa. Se a tua cabeça não descansa, quando tu precisas de focar realmente no teu negócio, quando tu precisas de focar nos teus filhos, quando precisas de focar em alguma coisa que realmente precise de energia, tu não estás lá. E isto leva-me ao quarto ponto que eu comecei a mudar na minha vida. De manhã, quando eu começo o meu dia, eu escolho só uma coisa que é urgente para o dia. Todos os pontos são importantes neste vídeo para manter o sistema nervoso regulado, mas este é talvez o mais importante, porque se tu abrires várias abas mentais ao longo do dia, estás a distribuir a tua energia por todas elas. Mas experimenta só começar e terminar. Fechas a aba, começas e termina, fechas outra aba. Vais ver que te vais sentir muito menos estressado ao longo dos dias e que vais conseguir fechar muito mais temas. Eu não sei se já te aconteceu. Começas o dia e pensas assim, eu tenho que criar conteúdo, mas também tenho que responder a este e-mail. Mas espera aí, eu tenho que tirar qualquer coisa para o jantar, porque eu tenho que fazer o jantar e tenho que tirar o jantar. E também recebi uma mensagem qualquer ali no grupo da família, preciso de responder. E quando chegas ao final do dia, tu fizeste meia dúzia de coisas, mas a coisa que realmente era urgente acabou por não ser feita. Então, todas as manhãs, quando eu acordo, eu penso, o que é urgente para o dia? E prefiro às vezes dividir uma tarefa muito grande em várias tarefas pequenas, começar e terminar, do que ter uma tarefa muito grande e ficar com ela em aberto. Consigo concentrar-me muito melhor nas coisas e não ando sempre estressada a pensar que tenho coisas pendentes para fazer. E agora vamos ao sexto tema. Caderno do nada. Eu tenho um caderno onde eu escrevo todos os dias de manhã o que me vai na cabeça. É quase como se fosse uma terapia. E é muito simples, é um caderno normalíssimo, daqueles de supermercado. Eu acordo e penso, o que é que eu estou a sentir? O que é que me apetece escrever hoje? Muitas vezes não escrevo nada de jeito. Às vezes só tarefas que eu tenho para fazer naquele dia, tenho a cabeça muito cheia, pronto, e chego ali e escrevo tudo. Noutros dias, imagina que, por exemplo, alguém me disse alguma coisa que eu não gostei muito naquele dia, mas também não é suficiente para ir ter com a pessoa e confrontar a pessoa e estarmos, se calhar, a chatear-nos e a criar mau ambiente. Eu vou lá e escrevo, a pessoa disse-me isto e isto. Escrevo tudo o que eu estou a pensar sobre aquele tema. E às vezes até rasgo a folha porque ninguém precisa de saber o que é que está lá escrito. Ou imagina que eu acordei e há um tema qualquer que me está a chatear. O que é que eu faço? Eu escrevo sobre esse tema e depois faço perguntas a mim própria. Porquê é que eu estou a sentir isto? E como é que eu posso resolver isto? E vou respondendo. E parece que não, mas ao escrever estas coisas, eu tiro as coisas da cabeça para o papel e quando eu vou trabalhar, eu já não estou a pensar naqueles temas. Quando eu vou trabalhar, já vou completamente focada para o que vou fazer. E lá está, consigo concentrar-me muito mais, o trabalho corre muito melhor. Se eu vou gravar um vídeo, consigo estar muito mais concentrada, não preciso de estar às vezes a ler roteiros, consigo sentar-me e falar sobre os temas, porque não há outras coisas na minha cabeça, não há outros temas a chatear-me. E são estas pequenas mudanças que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Este é o episódio 6 do Desafio Mudança em 90 Dias. Se gostas deste tipo de conteúdo, não te esqueças de inscrever aqui no canal. E já agora, diz-me aqui em baixo se gostas deste tipo de conteúdo para eu começar a trazer mais. Até para a semana!